Pessoal, na aula anterior a gente delimitou aí o objeto de estudo e também identificou a atuação dos bandeirantes, dos soldados e dos vaqueiros no processo de interiorização da colonização do Brasil. Agora está faltando a gente falar sobre o último dessas pessoas que são aí representados, simbolizados no título pela cruz, que eu escolhi como uma metáfora para a atuação dos jesuítas. Tá? Os jesuítas eles foram responsáveis aí por auxiliar na colonização do norte, do atual norte do Brasil e também da atual região sul, ok? Então, gente, os jesuítas eles instalaram aqui no Brasil, eles vinham aqui para o Brasil para instalar uma missão, certo? O que é uma missão? Uma missão era esse tipo de propriedade que vocês estão vendo aí no mapa. Tinha os alojamentos, tinha a capela, tinha o pátio, tinha a roça onde eles dormiam, tá? Então, isso aqui era uma missão. Então, os índios, o que acontecia? Os jesuítas, eles vieram aqui para o Brasil e eles fundaram ou essas missões, ou como a gente viu na aula anterior, os colégios para ensinar a religião católica para os filhos dos ricos e também para os indígenas. Então, os católicos, os padres jesuítas, eles se reuniam, certo? Eles vinham para cá, erguiam essas construções e eles chamavam indígenas que topassem para ir morar nessas missões. Aí os indígenas trabalhavam, né? Plantavam, cultivavam ali e depois eles recebiam a instrução religiosa necessária. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem a ruína da missão de São Gabriel, que fica lá no Rio Grande do Sul. Teve um monte de guerra envolvendo os jesuítas aí com os bandeirantes, porque os bandeirantes e os jesuítas eles tinham interesse na mesma coisa que era os indígenas. Só que os jesuítas queriam explorar esses indígenas de uma forma e os bandeirantes queriam explorar esses jesuítas de outra forma. Então eles acabaram não tendo um consenso e houve muitos conflitos entre esses dois grupos, os jesuítas e os bandeirantes. Mas isso não é assunto para esse momento. Tá? Os jesuítas, gente, eles eram padres que integravam a Companhia de Jesus, que era uma ordem religiosa que surgiu lá na Espanha através do Inácio de Loyola. Ele teve uns problemas lá e acabou sobrevivendo, fez uma promessa de que se ele sobrevivesse, ele ia ajudar a criar essa companhia, ia criar uma ordem religiosa para Jesus. Essa ordem ela era católica, ela aparece no contexto da Reforma Protestante e da Reforma Protestante que teve lá no continente europeu, e os padres jesuítas eles eram muito bem treinados, ao contrário dos outros padres que às vezes nem estudavam, só compravam cargo, mas os jesuítas eles dominavam muito as questões teológicas, os assuntos religiosos de uma forma assim gigantesca, porque eles tinham essa função de ensinar bem. Então, para ensinar bem eles precisavam saber muito, tá? Então, eles vinham aqui para o Brasil, né? Tem aquele monte de índio lá, tudo pagão, né? Pagão é o quê? Pessoa que não era batizada, pessoa que não professava a religião católica. O que a gente precisa fazer? Vamos converter esse povo, vamos levar a religião para eles conhecerem e saírem do pecado. Então, como que era o cotidiano de uma missão? Se eu não me engano, a gente já estudou isso ano passado, mas a gente só vai dar uma passadinha agora. Eles acordavam aí às 4 da manhã, faziam uma oração individual, e em seguida tinha uma missa onde eles se rezavam de forma coletiva. 7 horas era o café da manhã, 8 horas trabalho para os adultos e escola para as crianças. Meio-dia, almoço, 1 hora retornava cada um para suas atividades. Das 4 horas em diante era a hora do catecismo, das orações, depois do jantar, e às 8 horas eles dormiam. Isso era durante a semana, e no domingo, que era o dia do Senhor, eles descansavam, ok? Só que, como eu falei para vocês, teve conflito aí entre esqueci o nome desses caras aqui, os bandeirantes. Esse aqui é o Domingos Jorge Velho e seu José de Anchieta, se eu não estou me enganado. E houve muitos conflitos, como eu acabei de falar, porque eles estavam interessados nos indígenas, mas eles queriam coisas diferentes para esses indígenas, tá? Aí vem a pergunta: como as missões auxiliaram na colonização do norte e do sul do Brasil? Então a gente pode ver aí que foram fundadas muitas missões ao longo aí do Rio Amazonas e dos seus afluentes, tá? Essas missões, elas eram praticamente vilas, gente. E de uma vila para se tornar uma cidade foi bem pouco, porque
as missões, elas já surgiam como pequenas vilas, ao contrário dos outros, que primeiro surgiu uma casa que depois ia crescendo para virar um povoado. As missões, elas já eram praticamente vilas, e muitas cidades acabaram surgindo próximas ou em decorrência dessas do surgimento dessas missões, da instalação dessas missões nessas regiões, ok? A gente teve lá no norte, que a gente também teve no sul, essa região aqui, onde ocorreu aí dezenas e dezenas de missões. Aqui a gente tinha os chamados 7 povos das missões, também teve um maior quebra-pau lá, impressionante, né? Um maior quebra-pau entre os indígenas, os missionários, os bandeirantes, Portugal, Espanha, mas isso não é muito relevante para esse momento. Aí, depois que teve todo esse processo aí, em 1640, bem antes da interiorização, da colonização acabar, Portugal se separou da Espanha, né? Voltou a se separar da Espanha, voltou a ser um reino independente. Aí, os espanhóis, eles começaram a reclamar o Tratado de Tordesilhas. Ou seja, eles falaram, gente, enquanto estava tudo para a Espanha, não tinha problema os portugueses estarem atravessando os limites do Tratado de Tordesilhas. Mas agora, cada um no seu quadrado, a gente precisa solucionar isso. Em vez de eles quebrarem o pau em guerra, né, eles resolveram fazer alguns acordos. Aí, o primeiro acordo que eles vão fazer, por isso é uma pena, gente, porque alguns acordos foram assinados e esses acordos foram muito importantes para o Brasil ser hoje o que ele é, ter o formato que ele possui hoje em dia. Então, o primeiro que a gente teve foi os Tratados de Utrecht. Os Tratados de Utrecht, o primeiro deles determinava que esse rio aqui, que é o rio Oiapoque, ele seria a divisão entre o Brasil, a parte de Portugal, e a parte que seria da França, porque estava tendo uns probleminhas lá em cima, e eles resolveram fazer um acordo, certo? O outro tratado também, que ficou conhecido pelo Tratado de Utrecht, esse, por sua vez, foi assinado entre Portugal e Espanha. Ele dizia que a colônia do Sacramento, que era essa região aqui, ela deveria ser entregue para os portugueses. Então, essa região aqui era o que Portugal tinha ocupado de verdade, e eles queriam essa região aqui. A Espanha falou, então tá bom, né? Em seguida, eles vão assinar outros tratados. Em 1750, por exemplo, eles assinaram o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, ele tinha duas cláusulas muito importantes. Primeiro, pegar fronteiras naturais como linha de divisão, e ele falava assim que ele colocava o princípio de uso possidetis. O que é isso? Ele dizia assim que a colonização era de fato de quem tinha ocupado o lugar. Então, se você chegou no lugar, você é dono. E isso favorecia muito Portugal, porque Portugal, por direito, teria que ficar com esse pedaço aqui somente das terras. Só isso que pertencia ao Brasil, segundo o Tratado de Tordesilhas. Mas, através do uso possidetis, ele falava assim, se você ocupou, se você chegou nesse lugar, se você promoveu a colonização, construiu casas, desenvolveu uma atividade econômica, esse lugar é seu por direito. A partir dessa lógica, o que aconteceu? Essa região aqui ficou para Portugal. Portugal conseguiu toda essa região, tanto aí que o Tratado de Madrid ele é considerado aí um dos aspectos mais importantes para a definição territorial do Brasil atualmente. Depois vieram outros territórios, como o Tratado de São Ildefonso, né, que Portugal conseguiu esse outro pedaço aqui de terra, e depois teve o Tratado de Badajoz, que foi uma reafirmação do Tratado de Tordesilhas. Ok? Pessoal, sobre a questão dos tratados, basicamente é isso que eu tenho para você falar. É um negócio um pouco complicado, né? Esqueci de falar do Tratado de El Pardo, né? O Tratado de El Pardo, ele foi assinado em 1761, certo? E ele falava que os 7 povos das missões lá, que eu mostrei no mapa anterior aí, ele deveria pertencer à Espanha e a colônia de Sacramento deveria ficar para Portugal, tá? Aí depois teve o Tratado de Badajoz, que falou, não, gente,
Os 7 povos das missões voltam para Portugal e a colônia de Sacramento vai para a Espanha. Quando se troca aquela região ali do sul do Brasil, a região fronteiriça entre o sul do Brasil e o sul e as colônias espanholas, foi a região que mais deu problema. Por que mais deu problema? Porque aquela região ali tinha mineração de prata gigantesca. Lá na Amazônia, a Amazônia era mata, era índio, não tinha muito interesse para os espanhóis. Eles brigaram mesmo com os portugueses, mas nessa região ali, dessa fronteira entre o que hoje é Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, essa região ali, ela sempre foi meio problemática para a história política e geográfica da América Latina, tá? Então, como aqui a gente termina esse conteúdo, né? A gente termina o conteúdo do segundo bimestre, conteúdo explicado, né? Do terceiro bimestre. E agora vamos vir nas próximas aulas das atividades, vai ter uma aula para vocês entregarem o PET e uma aula para a gente fazer a correção, e daí a gente vai seguindo normalmente o que vai vir, tá? Qualquer coisa, me chame lá no grupo que eu ajudo vocês com essas questões.